Graças a Deus, louvado seja Deus por tua família. E você pode dizer junto comigo, ora junto comigo, meu irmão, minha irmã, diz: obrigado, Senhor, obrigado por minha família. Agradece até por cada um da sua casa, louva a Deus por meu pai, por minha mãe, por meus irmãos, louva a Deus pela minha esposa, pela Rafaela, pela Gabriela, pela Ana Clara, pela Maria Luísa. Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus por nossa família. Dá uma salva de palmas para Deus pela nossa família, salva de palmas para a sua família, né? Deus é bom, graças a Deus. Irmãos, eu convido você a pegar comigo a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o verso é o 36, Lucas 6, verso 36. O tema dessa colocação é a graça de ser pai. E penso que nós vamos rezar muito melhor a graça de ser pai, passando por 3 pontos. Entender que ser pai, essa graça de ser pai é um processo, uma chamada de reflexão sobre o mandamento da lei de Deus, honra teu pai e tua mãe, e olharmos para alguns exemplos de pai da Sagrada Escritura. Irmãos, nós estamos ainda motivados, não vamos sair, embora eu pedi para você pegar uma passagem diferente, mas nós estamos ainda seguindo aquela espiritualidade da volta do filho pródigo por os braços do Pai misericordioso. E esse nome, Pai misericordioso, esse Pai que ama esse filho com misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra latina. Ela tem 2 palavras dentro de uma, né? A palavra misere, que é miserável, e córdia, que é coração. O Pai misericordioso é aquele que deita o coração sobre a miséria de teu filho. E o termo usado, o termo que nós encontramos na Sagrada Escritura, a palavra hesed, ela é mais forte ainda em seu significado do que a própria palavra misericórdia, porque hesed é entranhas de misericórdia. É muito mais forte. É entranhas de misericórdia. É Deus que gera a misericórdia em suas entranhas. Deus é a nossa referência para podermos ser misericordiosos. E essa palavra de Lucas 6, verso 36, merecia ser riscada, grifada na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer, pai. Claro que serve para as mães também, mas me permita falar com os pais, mães, me permita. E olha só o que diz o texto, Lucas 6, verso 36. Leiam comigo. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Vamos ler mais uma vez? Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O Pai é misericordioso. A misericórdia nasce no Pai. Ele tem entranhas de misericórdia. É muito mais profundo. É visceral. No Pai a misericórdia é visceral. O Pai nos ama porque Deus Pai é amor e se realiza amando. E em todas as faces desse amor, até mesmo na misericórdia. Ou seja, eu miserável, Ele deita seu coração sobre a minha miséria. Não é exagero dizer que o amor de Deus parece que parte do nosso pior. Deus escolheu nos amar a partir do nosso pior. Quando Ele olhou lá no ventre da tua mãe, e Ele te escolheu no ventre da tua mãe, porque não foi a tua mãe que te escolheu, não foi o teu pai que te escolheu. A maioria de nós nem fomos desejados. A maioria de nós nem fomos planejados, a maioria de nós não foi planejado, gente.
Não tenho vergonha de falar, não. Eu tenho 3 filhas, são amadas, são desejadas, mas nenhuma das 3 foi planejada. Foram amadas, foram desejadas. São amadas, são desejadas. E provavelmente a maioria de nós não foi planejado também, não. Alguns, desculpa falar, mas tenho que ser sincero, alguns o pai nem queria. A mãe nem queria, e é terrível isso, porque sentiu isso talvez, percebeu isso talvez. Alguns, tristemente, a mãe tentou tirar, tentou abortar, tomou chá, mexeu, fez alguma coisa. Quantos que são filhos que não conhecem nem o pai, não sabem quem é o pai. Às vezes, N motivos fizeram a mãe repensar ou não desejar. Era apenas um namoro, era um encontro casual, era incestuoso, Deus me livre, mas é verdade. Quantos casos? Era estupro, não sei, era violento. Ele bebia demais, tinham filhos demais, estavam numa pobreza terrível, ela já tinha uma idade avançada, não tinha saúde suficiente. Quantos de nós não fomos desejados, não fomos planejados? Mas aqui que vem o bonito. Se você foi chamado à vida, não foi pela sua mãe. Se você foi chamado à vida, não foi pelo seu pai. Foi Deus que te escolheu no ventre da tua mãe e disse, eu que te quero. Foi Deus que te escolheu, que te elegeu. Eram milhões. A medicina calcula 200 milhões de espermatozoides. E Deus escolheu um só. Escolheu você. Elegeu você. Você existe porque Deus te escolheu no ventre da sua mãe. E quando Deus olhou, Ele viu tudo. Ele já viu as besteiras que o Betinho ia fazer na vida, e mesmo assim Deus me escolheu. E eu digo, eu penso que Deus me escolheu a partir do meu pior. Deus te ama a partir do teu pior. Veja os exemplos bíblicos. Olhou para Moisés e já viu que Moisés ia assassinar um homem, mas escolheu mesmo assim. Porque sabia o que ele se tornaria depois de assassinar aquele egípcio. Olhou para Davi, o Davi que na Sagrada Escritura ele chega a dizer, um homem segundo o meu coração, olha que elogio, e viu o pai péssimo, porque Davi não é exemplo de pai para ninguém, gente. O pai péssimo que seria Davi, viu o assassino que seria Davi, o adúltero que seria Davi, mas viu quem Davi se tornaria depois de fazer a sua principal besteira. Olhou para aquele ventre e escolheu Saulo, que se tornaria Paulo, e viu que Saulo perseguia cristãos, que matava cristãos, mas viu quem Paulo se tornaria depois de um encontro pessoal com Jesus. Deus viu o teu pior. Deus te amou a partir do teu pior. Deus te ama a partir do teu pior. Como profeta você pode dizer, Deus me escolheu no ventre da minha mãe e te escolheu a partir do teu pior, porque viu quem você se tornaria quando se encontrasse com Ele. Abraça seu coração, faz uma oração comigo e diga assim, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem misericórdia de mim, porque o Senhor me amou com um amor misericordioso, o Senhor me ama com amor misericordioso. Pode me amar, Deus, pode me curar, Deus, pode me amar. Irmãos, eu ouço esse versículo, e percebo Deus gritando comigo, sede misericordioso como meu Pai é misericordioso. É o sonho de Deus. É o ápice do processo. O filho pródigo vive esse processo. Aliás, eu sou o filho pródigo. Você é o filho pródigo, perdoe dizer. Nós estamos vivendo esse processo. Estamos voltando. E o processo se encerra. E o ápice desse processo é quando o filho se torna pai. É o sonho de Deus que nós nos tornemos pai também. Nos tornemos igual ao pai. Nos tornemos bom como pai. Nos tornemos amoroso como pai.
misericordioso como pai. O sonho de Deus é você como um pai melhor. Mãe que me ouve, mulheres que me ouvem, se coloquem também dentro. Só me perdoe se eu usar muito o termo pai, até pelo dia, mas serve para você ser melhor mãe, para você ser melhor esposa. O sonho de Deus é que nós nos tornemos igual ao pai, misericordioso como o pai, que não fica jogando na cara, que abraça, que beija feito mãe, que faz festa, que você se pareça cada dia mais com o pai. É o plano de Deus para nós, o ápice do processo, que eu me pareça com o pai. Jesus, até a suma direita do Pai, Jesus que diz, quem me vê, vê o Pai. E Ele está dizendo, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. A realização está em se parecer com o Pai, e ser bom como o Pai, misericordioso como o Pai. É um processo de filho rebelde, vazio, que larga tudo, que deseja a morte do pai, que gasta com borracha, que vive mundano, a chegar a ser um pai responsável, amoroso, misericordioso. É um processo. Um pai que não mede esforço para resgatar seu filho. João 3,16, tem a impressão assim que se sobrar só esse versículo da Bíblia, se as Bíblias fossem destruídas, né? Parafraseando São Tomás, ou Santo Agostinho, não lembro, mas se soubesse só esse versículo, toda a Bíblia estaria salva, porque de tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único para lhe salvar. Um pai, ele não mede esforço para resgatar o filho, para salvar o filho. O pai não mede esforço, gente. O pai faz loucura pelo filho. O pai vende casa pelo filho. O pai vende carro pelo filho. O pai faz doideira pelo filho. Tem pai que morre pelo filho, que é capaz de morrer pelo filho. Porque o pai ama demais. Pega comigo uma passagem do Antigo Testamento, Lamentações, logo depois de Jeremias ali, Lamentações capítulo 2, versículo 19, um versículo para os pais. Lamentação 2, verso 19. Falando de entranhas, né? Normalmente o filho acaba sendo uma grande surpresa para o pai, né? Eu lembro quando eu fui pai pela primeira vez. Gente do céu, quando eu vi aquela menina estava no meu colo. Quando eu vi, eu estava no corredor daquele hospital. Quando eu vi, eu estava pegando o neném, eu não sabia nem pegar ela. Era até engraçado, era patético, ainda bem que não filmaram. Mas a Rafaela lembra com graça até hoje, dando risada, porque era muito desengonçado. E quando me trazia, meu Deus, que medo de quebrar aquela menina, né, que eu tinha. A gente não se prepara para ser pai, não se prepara. A mulher leva vantagem nesse sentido, né, porque 9 meses gerando, né, então leva chute de tudo quanto é lado, vai se preparando. O homem não se prepara, não. Vai vendo a barriga crescer, mas não deita e ronca, dorme, né, do lado. A mulher não, vai se preparando, se preparando. Quando a gente vê, está lá no nosso colo aquele. Meu Deus, e agora? Não é assim? E aí a gente começa a experimentar algo que só pai experimenta: a nossa impotência. Como a gente não tem controle de nada. Queríamos ter controle, não temos. Aliás, a gente perde a liberdade, perde até o sono. Né? Você se vê de madrugada com aquele neném para lá e para cá, tentando fazer dormir, chorando na sua orelha. Levanta de madrugada, tira do bercinho, e você não sabe como faz para passar aquela cólica, e você vê que o remédio não vence, que não tem o que fazer. O pai começa a viver algo, se ele é um homem de Deus, ele começa a viver algo maravilhoso, de descobrir o quanto que ele é impotente, o quanto que ele é limitado,
que o trabalho dele não vai adiantar, que o salário dele não vai conseguir cobrir aquilo ali, que a vontade dele, que a força dele não vai conseguir tirar aquela cólica, que não tem o que tire. Então ele começa a rezar. E a gente se vê rezando, 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 rezando. É o que vai nos propor Lamentações 2, versículo 19. Um versículo para os pais. Olha que lindo. Levanta-te à noite. Grita. Ao início de cada vigília. Que se derrame teu coração ante a face do Senhor. Ergue para Ele as mãos pela vida de teus filhos, que caem de inanição em todos os cantos das ruas. Que se derrame teu coração ante a face do Senhor, Pai. Ergue para Ele as mãos pela vida de teus filhos. Pai, você tem que trabalhar. Pai, você tem que prover. Pai, você tem que continuar sendo forte. Pai, você tem que ensinar os caminhos. Pai, você tem que corrigir. Pai, você tem que pôr limites. Pai, você tem que brincar junto, que rolar junto, que participar. Mas principalmente, Pai, você precisa rezar. Porque tem hora que sua presença não resolve. Seu dinheiro não resolve, nem que você tenha muito dinheiro. Existem pais de sucessos. Louvado seja Deus que você é um pai de sucesso. Existe um pai que tem o primeiro filho e já está a sua vida financeira toda resolvida. Você é capaz de comprar uma passagem para ele ir para a Disneylândia. Você é capaz de bancar o estudo dele fora do país. Você é capaz de pagar uma faculdade de medicina para ele. Mas não é isso que ele mais precisa. O que ele mais precisa é de você, Pai. É de você. Não os seus acessórios. Precisa de você. Tem coisa que é presencial. Sabe, se eu chego em casa e vem as 3 correndo, e eu tenho que fazer cócegas numa, e tenho que ouvir os contos da outra e ajudá-la a resolver a questão de matemática, se eu preciso abraçar e abraçar forte a outra e beijar, não adianta ter a minha roupa lá, não adianta ter a cadeira e a caneta e a calculadora, porque não são os acessórios que elas procuram. O que elas procuram é o Pai. É a presença que faz a diferença. Não é entregar de mão beijada as coisas. Não, é ser, é estar. E em alguns dos momentos perceber que vale a pena ser fraco. E ensinar talvez a maior força para um filho e para uma filha. De quando você não sabe resolver, e quando seu dinheiro não basta, e seu esforço não basta, e você ajoelha-se e chora perto de um filho e de uma filha, pedindo a graça de Deus. Essa é a maior de todas as lições. É isso que esse versículo nos pede, ensinar a fé. E essa fé jamais vai ser esquecida por um filho e por uma filha. Lembro que hoje, logo de manhã, recebi um bom dia lá da Nilvete, lá de Chapecó, esposa do Ivair. Ano passado eu estava em Chapecó nessa época. Preguei a Semana da Família e passei o Dia dos Pais lá com eles. E eles vão lembrar bem do quanto que foi difícil aquela minha semana, porque já na segunda, minha filha mais velha caiu enferma. E ia para o hospital toda hora e fez muitos exames, uma dor na barriga, e ninguém descobria, nada descobria, o exame não dava nada, ficou internadinha. E eu lá naquela distância, meu Deus, Nilvete Ivair sabe que eu nem dormia, que eu levantava à noite, que eu chorava, que eu ajoelhava, que eu rezava, porque o que eu podia fazer era rezar. E nos recados que a Rafaela me mandava, ela dizia, a Gabi está perguntando se você está rezando para ela. A Gabi está pedindo para você rezar para ela. Os filhos esperam que você, pai, tenha uma solução
E a solução que eles esperam de você é a oração. Não esqueço uma noite que Ana Clara, do meio, com uma febre de variar, e eu entrei no quarto, coloquei a mão, rezei por ela, saí do quarto. Minutos depois eu passei em frente à porta e escutei ela variando, falando para a Gabi, Gabi, já já eu vou sarar, o papai já veio rezar para mim. Já já eu vou sarar, o papai já veio rezar para mim. Minha impotência, eu não tenho o poder de tirar a febre dela se eu pudesse, mas eu posso dobrar o joelho, porque tem alguém que pode tirar a febre dela. E esse alguém é tão pai, aliás, é mais pai que eu, porque ele é o verdadeiro pai dela. O verdadeiro pai é Deus. Pai, dobre esse joelho, ora, e muitas vezes ore na presença do seu filho, para que ele aprenda a verdadeira referência. A verdadeira referência é Deus, Pai. Não basta dar, entregar, lutar, é preciso mostrar que se você faltar, eles podem recorrer a um Pai que estará sempre presente, o verdadeiro Pai que é Deus. Vamos aplaudir esse Pai? Esse Pai não nos abandona. Sabe, a gente vive uma busca de um equilíbrio para ser pai que é duro, viu? É uma graça ser pai. Graças a Deus que nós somos pais. Mas a gente nunca sabe assim o limite, porque a gente tem as nossas paranoias, gente, umas coiseiras que a gente traz com a gente. Não rela aqui, não toca ali, não faz isso, não faz aquilo outro. Uns medos. Como achar equilíbrio? Tem hora que nós não sabemos se nós vamos falar faz ou se a gente vai falar não faz. Como achar equilíbrio? Para não ser paranoico e deixar esse filho paranoico também. Alguns querem que o filho seja o que ele quer. Não, você vai estudar isso. Já falei isso aqui hoje. Você vai ser isso. E às vezes fica jogando na cara, né? Fica exigindo, fica lá, por que não foi mecânico que nem eu? Por que não foi contador que nem eu? Por que não foi médico que nem eu? Por que não foi advogado? Por que não... E o menino tem seus sonhos, e a menina tem seus sonhos, mas essas paranoias, nossa, não faz isso, não vai ali, não atravessa ali e tal, não deixa usar. Mas também... E os momentos que nós não sabemos falar, não, agora não, chega, corremos o risco de criar umas crianças permissivas, e depois que cresce, meu Deus do céu, daí não dá para consertar. E se ele for permissivo demais, como é que eu vou trazer limite depois que ele cresceu? Daí fica tarde demais. Sabe, o ideal é nem pais paranoicos, nem pais permissivos, mas o ideal é pais que oram, que rezam, que quando não sabe o que dizer, pede a sabedoria para Deus, que quando não sabe o que falar ou como agir e não tem como, e quando se sente impotente, busca a face do Senhor e acredita no milagre. Nem pai paranoico, nem pai permissivo. Um pai que reza, um pai que ora. Vamos lembrar um pouquinho que nós somos filhos também, não é verdade? Antes de ser pai, você é filho. Antes de você ser mãe, você é filha. Antes de ser avô, você é filho. Antes de ser mecânico, você é filho. Antes de ser doutor, você é filho. Antes de ser pregador, você é filho. Antes de ser padre, você é filho. Antes de tudo, nós somos filhos. E você certamente se lembra do mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Ponto. Honra teu pai e tua mãe. Ponto. Nada mais. Honra teu pai. Ponto. Não é honra teu pai trabalhador, honra teu pai de sucesso, não é teu pai vitorioso, teu pai campeão, nem teu pai derrotado, teu pai depressivo, teu pai desempregado,
teu pai sem vergonha, teu pai safado. Honra teu pai. É pai, para ali. Não importa o que o seu pai fez, não importa as conquistas do seu pai, honra teu pai. Alguns largaram o pai para lá, porque sempre atrás da palavra pai vinha algum rótulo. Deus não põe rótulo no seu pai, ele é pai, ponto. Não existe para Deus, não existe nesse mandamento o pai vagabundo, o pai sem vergonha, o pai adúltero, o pai prostituto, o pai traficante, o pai preso, o pai gastão, o pai infiel. Existe pai. Honra teu pai. Onde ele estiver, honra. Até te pergunto, nesse dia dos pais, onde está seu pai? Não existe nem mesmo pai morto. Está ressuscitado diante de Deus. Continue honrando teu pai. A Santa Missa é esse lugar privilegiado da comunhão dos santos, um lugar de honrar teu pai. O Padre te dá a chance a cada missa de você honrar teu pai e rezar por ele. Meu pai já está ressuscitado diante de Deus. E o grande consolo para mim a cada Santa Missa, poder dar um beijo na alma do meu pai quando eu rezo por ele, pela alma dele. Honra teu pai. Onde está seu pai? Ele mora com outra mulher, mas é teu pai. Honra teu pai. Já ligou para ele hoje? Quanto tempo faz que você não visita ele? Ele está preso, mas é teu pai. Honra teu pai. Está aí no fundo de uma cama. Não fala nada. Baba. Mas é teu pai. Vai lá limpar a babinha dele. Vai lá dar comida na boca dele. Só tua mãe que dá banho nele? Não é teu pai? Honra teu pai. E se Deus me livre, você carrega a mágoa do teu pai, honra teu pai, passa por perdoa esse pai. Porque é honrado perdoar, é nobre perdoar, mas ele não merece. Me diga uma coisa, quem é que perdoa alguém de algo que merece? Explica para mim, gente, eu não consigo entender. É claro que não merece. É claro que foi injusto. Mas só aí cabe perdão. Se eu for perdoar as pessoas que merecem, se eu for perdoar aquilo que é justo, não é perdão. Misericórdia é deitar o coração sobre a miséria. É perdoar porque não merece. Eu sei que ele não merece, mas ele é teu pai. Perdoa o teu pai. Valorize o teu pai. E não é porque estabeleceram que no segundo domingo é o dia dos pais, porque isso é comercial. Você veja, eu estou aqui no domingo, sou pai de 3 filhas, e nós comemoramos o dia do pai quinta-feira. Falei para as 3, papai não vai estar aqui domingo, papai vai estar em missão, vamos comemorar o dia dos pais hoje. Fiz aquele churrasco, só para nós, que elas amam muito. Até petit gâteau fiz para minha filha. Não pensa que eu sou chefe, que eu não sou. Foi um petit gâteau daquele jeito, mas elas amaram. Né? Amaram. Comemoramos o dia dos pais, porque já podemos ensinar desde pequeno a honrar o pai. Né? Celebrar o pai não só no dia dos pais, não. Dá tempo, amanhã. Dá tempo de visitar ele. Dá tempo de ir lá dar um abraço nele, dar um beijo nele. Ele não está esperando palácios, ele não está esperando presentes físicos, ele está esperando você. De olhar nos olhos e dizer, pai, eu te amo, pai, eu te perdoo, pai, você é meu pai. Arranca os rótulos. Às vezes, no sofrimento, tua mãe ajudou a colocar rótulos, não estamos condenando tua mãe. Teu pai é ausente, teu pai não gosta de você, te protegeu, não deixou você conhecer. Teu pai é um dom e você nem conhece esse dom. Teu pai é bom e você nem sabe disso. Visita teu pai, honra teu pai. Volta para casa como o filho pródigo voltou.
E não estamos falando aqui de casa física, de um palácio, de um quarto ali dentro, não. Voltar para casa, voltar para a origem. Se tem duas referências de origem, essas referências é pai e mãe. Você não escolheu ser filho dele. Mas Deus deu essa graça dele ser seu pai. Você não escolheu ser filha dela. Mas é uma graça para os dois. Ser filho dela e ela ser sua mãe. Volta para a origem. Volta para casa. Nem que não tiver envolvimento, dá tempo. Dá tempo de te conhecer. Dá tempo de ir num jogo de futebol junto. Dá tempo de te abraçar ainda. Dá tempo de te encontração. Dá tempo de te dar um beijo e dizer: te perdoo, Pai. Te amo, Pai. Dá tempo de fazer uma oração pelo Pai. Abraça seu coração. Feche os seus olhos. Pensa no teu Pai. Como que se chama seu pai? Qual o nome dele? Qual a cor dos olhos dele? Triste quando alguns nem lembram a cor do olho de um pai, né? Como ele se chama? O que você acha mais bonito no seu pai? O padre perguntava para o Júlio: como chama o seu pai? E ele dizia: o Pompeu. E quem conhece o Pompeu, eu conheço, sou lá da casa do Júlio também. Não é só pela feijoada que o Pompeu faz, não. Mas pelo sorriso, pelo abraço. E é normal a gente ouvir dizer: Pompeu é paizão, né? Qual a parte que você mais gosta no seu pai? Esse sorriso, esse abraço, essa voz, esses causos. Gente, que saudade do meu pai. Meu pai morreu em 2010, num acidente. Que saudade. Você tem saudade do teu pai? Só se tem saudade de quem é bom. Só se tem saudade do que é bom. Os causos, o sorriso. Bença, pai. Às vezes bravo, hein? Que bom que foi aquela cintada, hein, gente? Aquele castigo. Aquele puxão de orelha. Aquele croque. Saudade, pai. Tudo por amor. Onde está seu pai? O que você pode fazer pelo seu pai? Perdoa seu pai. Aquilo que você está lembrando é o Espírito Santo que está recordando. Larga isso para lá. Ele é teu pai. Ama seu pai. Amém? Estava lembrando aqui, eu não sei te dizer quantos anos eu tenho. A mãe está acompanhando lá pela TV, benção mãe. E ela vai lembrar bem disso, que nós morávamos num bairro afastado, lá na cidade de Agudos. E não tinha carro, não tinha nada, né? Era uma pobreza, graças a Deus. E no estradão a gente vinha vindo num domingo, que tinha de almoçar na casa da tia. Nós não éramos 6 naquela época, não. Acho que éramos 5. Aquela escadinha de criança, pai e mãe. A gente vinha na estrada. E a gente, quando estava quase chegando perto de casa, veio um ciclista. Ele estava bêbado. E ele se perdeu. E, gente, ele trombou comigo. Eu sou mais velho dos 6.
E ele veio com a bicicleta desgovernada, ele justamente trombou em mim. Então, eu caí, e o ciclista caiu. Eu sei que eu lembro do meu pai correndo, me levantando, perguntando se eu estava bem, passando a mão aqui, cuidando. Eu não estava bem coisa nenhuma. Estava doendo. Mas eu olhei para o meu pai. E meu pai preocupado. E meu pai me levantando. Aquilo me deu confiança. Aquilo me deu a certeza que eu estava protegido. Que nada mais de mal iria acontecer. Essas são situações que a gente carrega pela vida. Um pai que ensina num gesto desse você a ter fé. Que na queda você pode olhar para ele e que ele está ali. Para cuidar de você. Teve um momento na história do meu pai que eu não pude levantar ele. Que ele faleceu em 2010, atropelado por uma moto, um motoqueiro em alta velocidade. Então, quando eu encontrei com ele, ele já estava no caixão, já estava morto. Não tinha jeito de levantar ele. Mas eu pude ter fé. Não podia levantá-lo, mas pude ter fé, pude confiar que Deus estava levantando, que Deus estava acolhendo, que o Pai do céu, que tira um bem maior de tudo, estava tirando um bem maior naquela situação, e é verdade mesmo. Meu pai não morreu, meu pai ressuscitou. Em qualquer queda da nossa vida, lembra desse exemplo que um pai deixa. Se olhar para Deus, nem a morte pode te segurar. Se olhar para Deus, Ele traz vitória em tudo, porque Deus tira um bem maior de tudo. Aprenda a olhar para Deus. Eu não sei qual é a queda que você está nesse momento da tua vida, ou a dificuldade, ou o baque que você levou. Mas olha para o Pai. O Pai está cuidando de você. O Pai está te amando. Quero encerrar essa fala lembrando de um pai. Pelo menos. Um pai chamado José. Mateus 1, versículo 18, diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitarem. Aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. A ordem que José recebeu. Lembrar de José por quê? Porque José é o pai adotivo de Jesus. Ou será que é o pai adotado por Jesus? Não tenho muita certeza se é pai adotivo de Jesus ou pai adotado por Jesus. Porque entre todos os homens da terra, Deus escolheu José. Quando nós vamos adotar uma criança, sou eu que escolho aquela criança. E foi aquela criança, no caso de José, foi José que foi escolhido. O pai escolheu ele para ser o pai de Jesus. Diante daquela proposta, José se retira. Era tudo muito novo. Maria dizendo que estava grávida. Não sei nem se foi Nossa Senhora que conversou com ele mesmo, às vezes foi Santa Ana que contou. Mas ele se retirou. Só que não precisou muito para ele vencer os seus medos. Porque ele amava Maria. Ele queria estar com Maria. Não precisou descer um anjo do céu. Não precisou uma voz alta do céu falar com ele. Não, um sonho bastou.
E no sonho um anjo aparecia e lhe dizia: José, não temas receber Maria como sua esposa. Você vai colocar o nome nesse menino de Jesus. Ele deu o nome para o filho. José é que pôs o nome no filho. Bastou um sonho para José já correr por os braços de Nossa Senhora. Deus tem uma vontade na tua vida, Deus tem um projeto, um plano na tua vida, mas quanto trabalho você dá, hein? José não, bastou um sonho, ele já abraçou o projeto. E os medos dele foram vencidos, e não dava para ter pouco medo, né, padre? Dava para ter bastante medo. Afinal, que responsabilidade. Eu não vou ser o pai do Betinho, eu não vou ser o pai do Júlio, eu vou ser o pai de Jesus, o pai do Salvador. Vamos fazer um momento de oração, encerrando essa fala, pedindo a intercessão de São José, pai adotivo de Jesus. Quem sabe você é um filho adotado. Você pode não ter os olhos do seu pai. Você pode não ter o cabelo do teu pai ou a cor da pele do teu pai. Mas você tem o amor do teu pai. E ele te escolheu. Eu já vi gravidez indesejada, mas nunca vi adoção indesejada. Quem adota é porque quer. São José adotou Jesus, quis Jesus, amou, desejou Jesus. Ensina-nos a ser um pai melhor, São José. Ensina-nos a ser um pai melhor.